Oi, pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, em paz, passando por esse período aí com pensamentos positivos. Por aqui, tudo indo na melhor maneira possível. Graças a Deus, me sentindo cada vez melhor, mais fortalecida, bem feliz de estar recuperada. E a gente vai continuar conversando de inquérito policial, materinha gostosa, super bem-vinda para quem quer fazer concurso para delegado de polícia, delegado federal e tanta coisa ainda para a gente conversar, incluindo algumas novidades, que olha, tem conversa boa por aí pela frente. Mas antes, vamos recordar o que a gente falou na última aula? A gente falou sobre a notícia do crime, vocês lembram? Notícia crime ou notícia criminis, que é a maneira, né, como que o delegado acaba tomando conhecimento da infração penal, e aí tem aquela partezinha um pouquinho mais de decoreba, né? Se ela é de cognição imediata, mediata, coercitiva, inqualificada. A gente já deixou anotado e registrado tudo isso, basta a gente lembrar esses nomezinhos. Nós vimos também sobre o indiciamento, ato extremamente importante, hein? Indiciamento, em que o delegado atribui formalmente a autoria daquele crime a alguém, não vincula o titular da ação penal, não é? É a opinião formada ali pelo delegado acerca das investigações, e obviamente o titular da ação penal terá também, por sua vez, a sua opinião sobre o crime e sobre também a autoria. E nós vimos sobre a identificação criminal, lei bacana, 12.037 de 2009, que traz para gente como que deve ser feita a identificação do sujeito que está sendo investigado. E essa identificação, essa identificação que é regra, a gente chama de identificação civil, que é por aquela via tradicional, carteira de identidade, carteira de trabalho, CNH, carteira profissional, passaporte, mas nós vimos que em algumas situações, quando, por exemplo, tiver rasura, indício de falsificação ou ter passado muito tempo acerca da expedição do documento, o delegado vai ter que partir para a tal da identificação criminal, que é a coleta de informações acerca daquele indivíduo para que ele seja confrontado com outros a fim de formar ali a sua identidade. E a identificação criminal, ela é tanto a datiloscópica, que é pela colheita das impressões digitais, ou também por via de fotografia. E a última coisa que nós falamos foi acerca das diligências investigatórias. Até no último vídeo, peço até desculpa para vocês, eu falei que era o tópico 9, mas eu acabei repetindo. Se vocês devem ter percebido aí que ficaria 2 vezes o tópico 9. Na verdade, a gente tem que ter encerrado no tópico 10, que seria relacionado a essas diligências investigatórias, e eu pedi para você ler então o artigo 6, o 7 e o 13 do CPP, que diz respeito aí ao caminho trilhado pelo delegado ao fazer a investigação. Vale a gente lembrar, nessas diligências investigatórias não tem uma ordem cronológica, assim como aconteceria se fosse um processo. O delegado pode fazer a diligência que ele achar que é importante, que é pertinente, mas naquele exercício que eu deixei para vocês é importante deixar uma coisa bem clara, e isso foi, aliás, objeto de análise por meio do exercício, do último exercício que você fez. E o gabarito eu já postei lá no AVA. O delegado não pode, em hipótese alguma, obrigar o indiciado a participar da reconstituição dos fatos, de fornecer material genético, porque isso seriam as provas invasivas, seriam provas forçadas. Então, quando se trata de prova forçada é aquele que tem que ter um gasto de energia por parte do investigado, do acusado, ou ela sendo invasiva, como, por exemplo, tirar sangue, recolher material genético, tipo saliva, sêmen, obviamente não estão obrigados a participarem pelo princípio que nós já estudamos lá atrás, e veja como que as coisas se ligam, princípio da não autoincriminação. E agora a gente vai seguir, agora sim, você vai colocar o tópico 11, então a gente já está lá no tópico 11, e o título do nosso tópico é Não Recepção do artigo 21 do CPP. Tópico 11, não recepção do artigo 21 do CPP. É claro que eu preciso que você veja o artigo 21 e já adiantando aí pelo próprio título que ele não foi recepcionado pela Constituição Federal, e obviamente a gente vai entender por quê.
Diz o artigo 21 o seguinte: a incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Aí vem o parágrafo único regulando acerca dessa incomunicabilidade. A incomunicabilidade, que não excederá 3 dias, será decretado por despacho fundamentado. Eu não vou nem terminar de ler esse artigo, que sequer foi recepcionado pela Constituição Federal. Então, o artigo 21, desde 1988, ele não é válido. Do que estamos falando? Primeiro vamos entender do que nós estamos falando. Vocês sabem que algumas pessoas respondem ao inquérito policial presas. E é o que a gente chama de indiciado preso. Ele pode ter sido preso em flagrante, e aí iniciou a investigação, ou não foi preso em flagrante, mas no decorrer da investigação, no meio da investigação, houve a necessidade de decretar a sua prisão, que pode ser a temporária ou a preventiva. Então é dessa pessoinha que eu estou falando. Aquela pessoa que está respondendo ao inquérito policial preso, ou em flagrante ou por outra modalidade de prisão. E vejam vocês que esse artigo fala exatamente que ele ficaria incomunicável. E essa incomunicabilidade óbvia se referiria a todas as pessoas, incluindo família e incluindo também advogados. Doutores, a Constituição Federal, e aí explicando por que esse artigo não foi recepcionado, a Constituição Federal, ela veda a incomunicabilidade, inclusive naquelas situações mais radicais, mais severas, como por exemplo no estado de defesa. Quando é decretado o estado de defesa, é muito comum que direitos fundamentais sejam perdidos. Essa é a regra, infelizmente, às vezes isso se faz necessário. Mas, mesmo diante da perda de direitos fundamentais no estado de defesa, ele não fica incomunicável. Então, a Constituição Federal, lá em 88, ela falou o seguinte: não é para fazer com que os presos fiquem incomunicáveis, ok? O legislador constituinte, então, falou ok, a gente ok. Então, o Código de Processo Penal, obviamente, não pode acatar uma norma que fere a Constituição Federal. Aqui vale a gente frisar o seguinte: é óbvio que quando a pessoa está presa, ela não tem um contato direto físico com pessoas da sua família no que diz respeito a ficar conversando a hora que quer e do jeito que quer. Óbvio que não dá para ficar o tempo inteiro a pessoa que está presa, deixar a pessoa da família chegar lá na delegacia e ficar o tempo inteiro conversando com ela. Não. Se a família quiser encontrar o preso, vai ter que passar pelas regras depois lá no presídio. Aí vai ter as regras próprias para a família ir lá. Mas o advogado sempre tem acesso à pessoa que foi preso. Se o meu cliente foi preso agora e na minha frente, eu vou ter o direito de conversar com ele tranquilamente. Se ele for levado à presença do delegado, idem. Então, não existe a regra da incomunicabilidade. Caput e parágrafo único, eles não foram recepcionados pela Constituição Federal. E vale aqui frisar, eu falei essa questão da família não poder ter o contato muito próximo com o preso, até uma questão de segurança, mas a gente não pode esquecer que um dos direitos de todo preso é comunicar a sua prisão à família. E essa comunicação, via de regra, se dá por telefone. Óbvio. A pessoa está na rua, foi presa, está no aeroporto, foi presa. Isso daí, fazendo aqui um parênteses, eu adoro assistir um programinha que passa no Discovery que chama Aeroportos. E acho que alguns de vocês já assistiram. E logo depois que essa pessoa é presa, eles fazem questão de filmar e mostrar, olha, chegou o momento de comunicar à família. Aí eles fazem aquele suspense, aquele drama, e a pessoa liga, às vezes simplesmente fala, é o seguinte, tô preso, outros choram, enfim. Essa comunicação, ela é direito do preso e eu não vou poder tirar dele, ok? Vai comunicar à família e vai comunicar ao advogado. O que eu frisei para os senhores é que essa comunicação mais próxima, mais estreita, ela vai acontecer com o advogado. Com a família vai poder ter isso, mas seguindo as regras do presídio posteriormente. Joia? Dúvida? Vai pro chat, tá bom? Não espera terminar o vídeo não, eu já vou estar lá de plantão e qualquer dúvida que você tiver, você já encaminha lá no chat para nós. Vamos abrir o tópico 12? A partir do tópico 12, a gente já vai começar a caminhar para o final das investigações.
Afinal de contas, nós já vimos como que começa, a peça que dá os documentos que vão começar, a maneira como o delegado toma conhecimento da prática da infração penal, o ato do indiciamento, e agora a gente vai a identificação, e agora então a gente vai caminhar para o final das investigações, mas calma que não está acabando não, viu? Que ainda tem um cadinho de coisa para a gente conversar. Tópico 12. Prazo para encerramento. Prazo para encerramento. Nós temos um prazo que é o geral e nós temos um prazo e prazos específicos. O nome já sugere, o prazo é geral porque ele está previsto no CPP. E o prazo ele é especial quando ele está previsto em lei especial e, portanto, só vai aplicar em determinados crimes. Então, funciona assim. Se crime de tráfico de drogas tem um prazo especial, se o crime da Justiça Federal tem um prazo especial e o outro crime que a gente vai conversar também tem, esses são os prazos especiais, não caindo nessa categoria de crimes especiais, né, previstos em leis especiais, vai para a regrona lá geral. Qual é o prazo geral? Então vamos lá. Vamos para a regra geral? Então coloca a letra A. Regra geral. Regra geral nós temos 2 prazos e vai depender se o indiciado está preso ou se ele está solto. Se ele estiver preso, o prazo é menor do que se ele está solto, porque lembra que eu não posso tratá-lo como culpado? Então tem que acelerar o máximo possível, porque se eu deixar ele preso o tempo que eu quiser, eu vou estar antecipando pena dele e não é essa a proposta. Se ele estiver preso, o prazo geral é de 10 dias. Mas se ele estiver solto, o prazo é de 30 dias. Então decora assim, 10 e 30, 10 e 30, 10 e 30, 10 e 30. Eu costumo brincar com o pessoal da noite, eu falo assim, que horas que acaba a aula de vocês? 10 e 30. 10 e 30 é quando acaba também o inquérito policial, só para você memorizar. Claro, esse é o prazo geral. Vamos lá para algumas modalidades de prazos especiais? Então, nós vamos ter prazos especiais. Quais são os prazos especiais? Primeiro, se o crime for investigado pela Polícia Federal, ou seja, os crimes federais, se o indiciado estiver preso, o prazo é de 15 dias. Se ele estiver solto, o prazo será de 30 dias. Então, se o crime for investigado pela Polícia Federal, o prazo é de 15 dias, mas se ele estiver preso. Mas se ele estiver solto, aí o prazo é de 30 dias. Outro prazo especial, tráfico de drogas, crimes relacionados à lei de drogas. Se ele estiver preso, o prazo é de 30 dias. E se ele estiver solto, o prazo é de 90 dias. E se ele estiver solto, o prazo é de 90 dias. E uma última regrinha especial que nós temos diz respeito aos crimes contra a economia popular. Crimes contra a economia popular são aqueles crimes previstos na Lei 1521. Lá na Lei 1521, nós vamos encontrar um único prazo, só um, estando preso ou estando solto, nessa lei não vai fazer diferença. E aí o prazo vai ser de 10 dias. Tomando nota, então, no que diz respeito à quantidade, ou seja, qual é o prazo, qual que é o período de tempo em que uma investigação vai perdurar, resta a gente saber o seguinte: admite prorrogação? Esse prazo admite prorrogação? Então, abra o tópico B e coloca prorrogação do prazo. Prorrogação do prazo. E aí, nós vamos ter que fazer uma situação um pouco separada aqui, que é o seguinte. Nós vamos ter que voltar a analisar esses prazos que eu falei com vocês, previsto no CPP, previsto na lei de tóxico, o da Justiça Federal e o da Economia Popular, para a gente saber qual que admite prorrogação de prazo e qual que não admite. Depois você faz uma tabelinha disso, porque, olha, para a prova de OAB, concurso de estagiário, cai demais, gente. Eles adoram cobrar essa parte de prazo, tá?
Prazo, aliás, é uma coisa que você sempre tem que ter uma tabela, um mapa mental, pregar aí no seu quarto, porque, olha, é sempre muito cobrado. Muito bem. O CPP admite prorrogação de prazo? Vamos analisar primeiro, então, o prazo do CPP? Lembra que é 10 e 30? O primeiro prazo que eu falar é sempre do preso, tá? E o segundo do indiciado solto. 10 e 30, que é a regra geral, que é os crimes que não tiverem um prazo especial, vai seguir essa regrinha geral. Pelo CPP admite prorrogação de prazo? Sim. Só se o indiciado estiver solto. Só se ele estiver solto. Por quanto tempo que admite essa prorrogação? O CPP não fala por quanto tempo que se admite. Então, nós temos a possibilidade dessas investigações serem prorrogadas quantas vezes forem necessárias. É claro que vocês vão acompanhar daqui a pouco que tem um controle externo aí dessa prorrogação, tá? O delegado não pode prorrogar de ofício. Por enquanto, você guarda essa informação, essa prorrogação de prazo vai depender de análise ministerial e também judicial, tá? Então, se o prazo for aquele previsto no CPP, admite a prorrogação apenas se o indiciado estiver solto. E se for aquele crimes que são apurados pela Justiça Federal? Lembra que o prazo é de 15, 30? Aí sim, se o prazo for relacionado a um crime da Justiça Federal, admite a prorrogação por uma vez se ele estiver preso. Se ele estiver preso, admite a prorrogação por uma vez. E claro que se ele estiver solto, quantas vezes forem necessárias. Porque a lei não fala nada, então presume-se que ele estando solto também aplica-se analogicamente o CPP, autorizando a prorrogação quantas vezes forem necessárias. Vamos fazer a primeira separação? Se o prazo for do CPP, não admite prorrogação se estiver preso. Se o prazo for de lei apurado pela Polícia Federal, se o crime for federal, admite a prorrogação por uma vez ele estando preso. Mas se ele estiver solto, quantas vezes forem necessárias. E de drogas? De drogas, admite-se a prorrogação, tanto se ele estiver preso, quanto se ele estiver solto. Só que tem uma pequena distinção do que a gente acabou de falar. Seja ele, estando ele solto ou estando ele preso, essa prorrogação é admitida pelo mesmo período por uma única vez. Como que ficaria então? Se for crime relacionado a drogas, se o indiciado estiver solto, quanto tempo que o inquérito tem para terminar? 30 dias. Pode prorrogar? Pode. Por mais quanto tempo? Mais 30. E se o indiciado estiver solto, pode prorrogar? Pode. Qual que é o prazo se ele estiver solto? 90. E se ele estiver solto, pode prorrogar? Pode. Por mais quanto tempo? Mais 90. Ok? E se for crime contra a economia popular, não admite prorrogação em nenhuma situação. Ok? Não admite prorrogação em nenhuma situação. É claro que aqui, da mesma maneira que os crimes da Justiça Federal não admitem uma prorrogação expressa estando ele solto, há de se entender que, estando ele solto, admite-se a prorrogação. E eu quero fazer um resumo disso que eu falei para os senhores. Doutores, quando a gente fala em prazo de inquérito policial, eu tenho que prestar muita atenção. Primeiro que você tem que decorar quais são os prazos, e os prazos nós já falamos. O que você precisa ter mais atenção é que no diz respeito à possibilidade de prorrogação ou não. E aí eu gostaria que você guardasse isso. Se o indiciado estiver solto, via de regra, a prorrogação é sempre possível. Por quanto tempo? Se a lei falar que é por mais um período, tem que ser por mais esse período só apenas. Se a lei não falar nada, aí pode prorrogar por quantas vezes forem necessárias. Agora, se o indiciado estiver preso, você tem que prestar muito cuidado para saber se a lei autoriza prorrogar ou não. O CPP, por exemplo, não autoriza prorrogar prazo de indiciado preso. Tóxico autoriza e Justiça Federal autoriza. Lei de Economia Popular e o CPP não autoriza a prorrogação desse prazo. Certo? E para a gente encerrar esse tópico relacionado ao prazo, o que temos aqui que conversar? Nós temos que falar sobre essa questão de como que se dá essa prorrogação desse prazo. Então, letra C,
quem autoriza a prorrogação? Uma coisa vocês vão frisar aí, se você já não anotou em algum momento, por favor, tome nota disso. Não pode ser de ofício pelo delegado. Não pode ser de ofício pelo delegado. Passo número 1. Passo número 2. Vou falar para vocês como que atualmente está e como que talvez futuramente ficará, porque a gente tem um artigo aí que está suspenso e que poderia gerar reflexo aqui. Primeira coisa, você vai anotar que essa prorrogação, ela se dá nos termos do artigo 10, parágrafo 3º do CPP. É o artigo que está em plena vigência. Então, você confia nesse artigo e vai embora com ele, que é o que está em plena vigência. A prorrogação se dá da seguinte maneira. O delegado pede, o promotor dá o parecer e o juiz decide. É assim que atualmente funciona e é assim que atualmente ainda há de perdurar. Mas, professora, você falou que isso pode mudar? Pode mudar. É que eles estão querendo cada vez mais, a gente já conversou sobre isso, tirar o juiz do cenário das investigações. Para que o juiz tem que ficar autorizando sobre prazo de investigação ou não? Só que por enquanto, lembra que o juiz das garantias está suspenso e tal? Por enquanto está suspensa essa regra do juiz das garantias e até mesmo a regra sobre a questão do indiciamento, que é o artigo 28 que a gente vai conversar, enquanto isso está suspenso, a gente tem que analisar o seguinte, o que está valendo agora? Agora está valendo o que sempre valeu. Ou seja, delegado pede a prorrogação, vai para a mão do promotor, o promotor dá o parecer, se autoriza ou não, se a opinião dele é para autorizar ou não, e o juiz decide. Vejam vocês que essa questão de ficar prolongando a investigação não está na mão do delegado. E tá certo, não pode ficar só na mão do delegado, porque podem ocorrer situações de desídias. Aí é uma questão de problema humano. De fato, uma pessoa que exerce um cargo de delegado, ela pode ser desidiosa, e aí ela enrola a investigação, enrola, prorroga. Aí ele tá solto mesmo, e daí que ele tá solto, então prorroga pra cá, prorroga. Extingue a punibilidade, sensação de impunidade. Então não pode concentrar nas mãos do delegado. Não é uma tarefa que concentra nas mãos dele. Então o promotor de justiça, ele vai dar o parecer, autorizo, a minha opinião é para autorizar, porque o juiz e o promotor, eles vão funcionar como um fiscal das atividades investigatórias, o fiscal no que diz respeito a verificar se realmente os crimes estão sendo apurados dentro do prazo, se não está sendo e não está tendo também alguma desídia por parte de alguma autoridade policial, ok? Vamos encerrar por aqui para a gente ficar com os vídeos aproximados de 20 minutos e a gente segue no próximo? Não me abandona, hein? A gente segue!